Gênesis capítulo 21. E nós vamos ver no versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, disse Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atenta a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Amém. Amém. Vamos ver, hoje nós estamos falando de um assunto que nos interessa e que entendemos muito bem. Mas vamos falar de mulher hoje. Por que será que Deus, no meio de tantas e tantas gerações que já se passaram, Ele continua fazendo a mulher do mesmo jeito? Porque Ele é o Criador. Deus tem em si todo o princípio da criação. Eu queria chamar a atenção das irmãs para isso. Tudo o que eu vou dizer aqui está escrito já no coração de vocês, mas é tempo de pensar naquilo que sabemos. Você vai ver que lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus começa a criar, Ele olha para a terra que Ele já criou e diz: terra, produza árvores. No mover e no poder da palavra de Deus, a terra se virou e produziu árvores. A árvore é de tal maneira conectada, misturada, ligada na terra, que quando você tira a árvore da terra, ela morre, porque ela perde a sua conexão com a sua fonte. No versículo 20, Deus olha para as águas que Ele criou e diz: águas, produzam peixes. As águas se viraram, e no poder da palavra de Deus, as águas produziram peixes. O peixe então é tão tremendamente conectado com a água, que quando você tira o peixe da água, ele morre, porque ele perde a conexão com a sua fonte. Tem até aquela musiquinha: como pode o peixe vivo viver fora da água fria, não é? Quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que Ele olhou e viu que era tudo muito bom. Por isso Ele diz: agora sim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que foi que Deus disse para ele? Produzamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus produziu o homem. E o homem, depois de feito o produto de Deus, Deus soprou o seu calor para dentro do homem, o seu interior. E ali estava o homem como Deus sempre quis toda a eternidade. No dia em que o homem pecou, o homem se desconectou de Deus, o que foi que aconteceu? Morreu. Assim como a árvore arrancada da terra morre, o peixe tirado da água morre, o homem separado de Deus, arrancado de Deus, ele morreu. Houve morte. Mas antes que acontecesse isso, Deus criou
todas as coisas. E Deus passou todos os animais aos pares, para que o homem desse nomes. E o homem foi dando nome, e foi notando que cada macho tinha a sua fêmea. E no final, o homem tinha uma consciência: cada macho tem a sua fêmea, cadê a minha? Então o homem, que é a terra, começa a clamar pela fêmea. É a terra, minhas irmãs, é o planeta clamando a Deus, porque só Deus poderia produzir a fêmea para a terra. Porque se não houvesse fêmea, não haveria procriação. E quando Deus viu o homem clamando, a terra clamando, gemendo, necessitando, implorando, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. O primeiro não da terra. Deus estava satisfeito com tudo, menos com a solidão do homem. E ele diz: far-lhe-emos uma ajudadora que lhe seja idônea. Vamos parar aqui, porque isso é verdade. A intenção de Deus ao criar a mulher é para que ela fosse a ajudadora idônea, a auxiliadora idônea. Não foi para ser rainha, não. Não foi para ser objeto sexual, não. Foi para ser auxiliadora idônea. Eu acho que eu já falei aqui isso, mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar, que me chamaram para pregar num congresso de mulheres, foi numa igreja metodista em Vitória do Espírito Santo, e era um congresso de mulheres. E eu pensei, eu orei, eu jejuei, eu ia falar para mulheres, e me veio no coração ajudadora idônea. Aí eu comecei, dicionário daqui, dicionário de outro, pesquisar. Tem um judeu que mora que tem uma loja de souvenirs ali em Copacabana, na frente do meu prédio. Eu desci lá e disse para ele: por favor, Askenazi, me ajuda, vê aí no seu Bereshit, que é o Gênesis hebraico, o que significa isso aqui? Que Deus fez a mulher para ser ajudadora idônea, auxiliadora idônea do homem. Ele levantou, botou o talite assim, cobriu a cabeça, aí pegou a Torá e abriu e começou, depois fechou, guardou, tirou o talite e sentou. Você quer saber o que é uma ajudadora idônea? Eu disse: eu quero. Ele disse: pensa uma Scania Vabis. Vocês talvez nem conheçam isso, que nasceram depois. É aquele caminhão enorme que tinha tudo, acho que era até da Mercedes, desde a geladeira, lugar para o motorista dormir e tudo. Eles pensa que está tudo pronto para ir para a estrada. Na hora que o motorista entra e ele senta, não tem o volante. Ele pode ir? Eu disse: não. Ele disse: naquela hora, o volante é a peça idônea. Ninguém lembra do volante, mas sem o volante o carro não vai para canto nenhum. Então, digamos que você põe o volante, mas aí você tira a bateria. Para onde vai? Canto nenhum. Naquela hora, a bateria é a parte idônea. Então a parte idônea não é a parte que aparece, não é a parte que atrai, mas é a parte que ninguém precisa ver, mas ela está presente para que tudo funcione, e sem ela o todo não presta para nada. Eu saí dali com aquilo, parte menor,
não é para chamar a atenção, mas é para fazer com que tudo funcione. Isso eu aprendi, e isso eu quero ensinar para vocês hoje. Afinal de contas, a Cléo já disse que eu sou velha, então as velhas têm que ensinar para as jovens. Já tem que ensinar para as jovens, eu recebi direitinho, humildemente. Não foi o anjo Gabriel que disse para Maria que Isabel era velha? Não ofendeu, não ofendeu. Então, a mulher, do ponto de vista de Deus, não foi feita para aparecer, não foi feita para ser rainha. A mulher foi feita por Deus para ser a ajudadora idônea do homem. Seja como mãe, seja como filha, seja como esposa, seja lá como for, isso é algo que tem que estar no nosso coração. Mas vamos ver a questão de Sara. Sara. Nós falamos alguma coisa aqui sobre Sara, mas eu queria que você prestasse atenção antes disso. Antes disso, quando Deus falou com Abraão, Deus falou com Abraão no capítulo 18 de Gênesis. A Bíblia diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à porta da sua tenda no maior calor do dia. Você pode imaginar a confusão? Já brigou com seu marido? Então nem diga para não mentir. Sabe aquela hora difícil de comunicação, que você não tem mais o que dizer? A situação na casa de Abraão era muito difícil por causa de comunicação. Abraão, com 90 anos, ele tinha conseguido, 86 anos, ele conseguiu ter um filho. Deus tirou Abraão da terra com 75 anos, prometendo a ele: em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Meus irmãos, Abraão estava entronizado em Ur dos Caldeus, tinha tudo, ele era um príncipe caldeu. Deus aparece para ele, mas ele tinha uma ferida, uma dor. Ele não tinha filhos. E naquela época, um homem que não tinha filho era como uma palha seca, sabe? Não tinha descendência, não tinha continuidade. Era humilhante, nem podia provar que era macho. Nisso, ele com 75 e Sara com 66. Já ela tinha passado pela menopausa. Deus aparece com uma novidade para Abraão. Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Hein? Farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, ai, 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 benditas serão todas as famílias da terra. Meus irmãos, quando Deus diz em ti e na tua descendência, o olho de Abraão cresceu. Descendência. Abraão disse: eu vou. Abraão foi numa promessa, uma descendência. Lá vai Sara. Lógico, ele não podia deixar a esposa. Levou o sobrinho. Deus disse para deixar a parentela, ele levou o sobrinho. Deus sabe que a gente vai fazer bobagem mesmo. Lá vai Abraão. Eu não sei quanto tempo aquele homem rodou, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, porque eu morei lá, em Ur dos Caldeus,
3 anos e meio, eu saí assim, pipocando bomba do Irã para o Iraque, debaixo de bombardeio. Você está pensando que eu não conheço isso? Conheço. Aí, quando ele chega no meio dos cananeus, Deus diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti, a tua descendência para sempre. Pronto. Abraão andou a terra e viu fome, desce para o Egito, uma porção de coisa aconteceu. Quando eles voltam de lá, ele já tinha tido uma confusão com os reis. Deus aparece para ele e Deus diz para ele: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Abraão olhou para Deus e cobrou: que mais poderás me dar se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus diz para ele: não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem cá. Por isso que a gente sabe que esse diálogo foi à noite. Agora olha para o céu. Quantas estrelas se é que tu podes enumerá-las? Eu não sei se Abraão tentou, porque o céu devia estar estreladíssimo. Ele disse: pois é, Abraão, assim será a tua descendência. Porque se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também conseguirá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. A Bíblia diz que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado por justiça. Então está provado que a justificação é pela fé na palavra de Deus e não por obras. Bem, tem um ditado aqui na Bahia assim: quem tem segredos, não conte a mulher casada, porque ela conta ao marido e o marido aos camaradas. Não é assim que se diz aqui? Não é assim? Vocês estão rindo. Mas homem também faz fofoca. Abraão chega em casa: Sara, minha mulher, eu saí do púlpito porque isso não está escrito. Sara, querida, o Senhor apareceu para mim e falou. O que é que ele falou? Falou, você nem sabe, que o Damasceno, o Eliezer, não é o nosso herdeiro, não é o meu herdeiro. Como? Como? Você ouviu direitinho? Foi? Ele disse que o meu herdeiro vai ser um filho nascido de mim. Sara, a mulher, a ajudadora idônea do pobre do Abraão, ela olhou o paredão, ela olhou o impossível, ela olhou a menopausa, ela olhou a esterilidade e ela pensou: deste mato não sai coelho. E ela resolveu ser boazinha. Você sabe, meu velho, que se depender de mim, mas já que Deus falou, tem aí a escrava, a Agar, que você me deu de presente lá no Egito. Agora eu volto para o púlpito. Deita-te com ela para ter um filho. Qual é o Abraão que ia esperar a segunda ordem? Deitou com a escrava e engravidou. A escrava agora, mulher assim que nem você e eu, tá com o sonho do patrão no ventre. O herdeiro de toda a fortuna de Abraão está no ventre dela. Agora ela dá ao patrão
a solução que a própria esposa não pôde dar. Abraão está com tudo, nasce o menino. Para onde vai a atenção de Abraão? Para o menino. Mas a mãe vem de caçamba. Ele chega do campo, está lá, meu filhinho, e a mãe dando mama. Qual é a esposa que quer ver seu marido carregando no braço o filho da outra, porque ela não pôde dar? Sara foi se sentindo pior. Sara fez errado, o marido também. Por quê? Porque mulher não foi feita para governar. Quando o homem peca, uma das consequências que vem para a mulher é: ele te governará. Mulher sem governo é como uma nação sem governo, é uma casa sem governo. Fica na desordem que está aí. Agora está feito. Mais e mais Ismael cresce, mas Ismael cresce sabendo que ele é filho único, herdeiro único, trono único para ele. O trono semita é dele, mas o ventre da onde ele veio não é semita. Então existe sempre uma pulga atrás da orelha. Como é que vai ficar isso? Um dia, Sara estava sendo esquecida como uma cadeira velha. Eu digo cadeira, porque uma vez eu estava pregando sobre isso, alguém confundiu que eu tinha falado cadela. Não é, cadeira velha, daquelas que você põe lá. Quem sabe um dia eu mando empalhar. Ninguém usava. E quando tem qualquer problema no relacionamento, a primeira área afetada é a comunicação. Fala-se menos, o silêncio ocupa o espaço, as respostas, quando não são azedas, são monossilábicas. E assim, porque Abraão dava muita atenção ao filho e a mãe dele, Sara ia sendo deslocada para o lado. Agora chega o capítulo 18. Agora chega o capítulo 18. O que é que tinha acontecido no capítulo 17? Capítulo 17 de Gênesis. Deus vem fazer uma aliança com Abraão. E deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi. Quando a Bíblia começa a repetir muita coisa, é Deus que está repetindo para ver se você aprende. Quando Deus repete, você diga: Senhor, só um minutinho, vamos começar tudo de novo. Pega um copo d'água, bota do lado, pega um papel para coisar e vamos embora. Agora vamos embora, Senhor, estou pronta. Devagar, comece a ler em voz audível, e vá lendo, e vá ouvindo, e vá deglutindo, e vá meditando, porque quando Deus começa a repetir, tem ouro para você garimpar. Depois que Deus faz a aliança da circuncisão com Abraão, aí a Bíblia diz assim, versículo 24 do capítulo 17, Deus diz: tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Conclusão: quando
Abraão estava com 99 anos. Ismael estava com 13. Eles foram circuncidados no mesmo dia. Pronto. Agora Abraão está circuncidado. O corpo dele tem uma cicatriz. Vocês vejam se vocês chegam lá agora, depois de tanta repetição. Isso é no capítulo 17. Agora, a situação dentro da casa de Abraão estava difícil. Olha, entre o capítulo 18, Sara dentro da tenda, Abraão sentado à porta do lado de fora no maior calor do dia. Eu disse para vocês, meus irmãos, que eu morei ali 3 anos e meio. Eu morei. Ninguém fica do lado de fora da casa no maior calor do dia, que vai a 60 graus, se não houver um outro meio. E Abraão estava sentado na porta, na entrada, porque ele não entrava na tenda. Sara estava lá dentro. Tinha uma jararaca, só podia ser. A coisa estava difícil entre os dois, não é? Mas Abraão estava lá, circuncidado. Ismael nasceu antes da circuncisão. Quando Abraão gerou Ismael, Abraão era incircunciso. Agora Deus aparece. Ele estava sentado. Quando ele vê Deus, ele se levanta e pede para Deus aceitar o sacrifício, o culto dele. Deus disse: tudo bem. Aí ele aí ele invadiu a tenda. Sara faz pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele correu para os empregados e disse para os empregados: preparem o novilho, tenro e bom. Ele foi fazer a coalhada. Eu queria que vocês vissem isso. Olhe bem, isso está escrito aqui. Está escrito. Quando tudo estava pronto, Abraão trouxe e põe o pão, oferta de Sara. Ele trouxe o novilho, oferta dos seus empregados. Ele trouxe a coalhada, a oferta dele. Faltava alguma oferta? Faltava a oferta da descendência. O que é que Abraão trouxe? Tudo o que tinha. O Senhor me deu uma esposa, está aqui a oferta dela. O Senhor me deu empregados, está aqui a oferta deles. O Senhor me deu minha vida, está aqui a minha oferta. Mas a oferta da descendência o Senhor não me deu, então eu não posso trazer oferta por ela. E ele ficou lá. Agora, eu quero que vocês ouçam isso que está aqui. Então, versículo 9 do capítulo 18. Lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Ele sabia onde a mulher dele estava. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás deles. Pronto. Deu para você se ver aqui? Sara não apareceu. Sara não mostrou a cara. O marido lá de fora e ela atrás, escutando a conversa. Olhe bem, Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. O pobre do marido não sabia que ela estava ouvindo tudo que ele estava
dizendo e que eles estavam ouvindo. É ou não é a mesma mulher de hoje? Não é você que fica pesquisando o que tem no bolso do marido? O que é que tem, o que não tem, como é que vem a roupa, se saiu de um jeito, se saiu do outro? Atrás. Quando ela viu Deus dizer isso, a Bíblia diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara, no seu íntimo, Sara riu no íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velha também, meu senhor, terei ainda prazer. Deus não falou de prazer, Deus falou de filho. Mas ela, mulher, olha aqui, está tudo escrito. Aí Deus perguntou para Abraão: ei, por que se riu Sara? Coitado de Abraão. Abraão não sabia lá que Sara estava rindo, ainda mais no interior. E Deus traduziu o rio dizendo: terei verdade, queria ainda darei à luz sendo velha? Acaso para Deus a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Mentiroso. Ela não deu, foi gargalhada, mas a Bíblia diz que ela se riu no seu interior. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então você está vendo aqui Abraão na porta e Deus daqui de fora discutindo com Sara lá dentro, e Sara respondendo para Deus, dizendo que não era verdade. E Deus diz: eu vi. Deus, o Deus supremo, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Vamos parar aqui um pouquinho para ver essa mulher. Essa mulher humilhada, princesa, linda. Sara passou por todos os percalços que uma mulher pode passar. Ela foi oferecida por Abraão para Abimeleque, dizendo para Abimeleque que era irmã dele. Se não é Deus interferir, a coisa ficava difícil. Deus diz para ele: restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, intercederá por ti, tu viverás. Se porém não lhe a restituíres, sabes que morrerás tu e tudo o que é teu. Por que Abraão fazia isso com a mulher? Porque ele sabia: ela não vai engravidar. Quando eles chegam no Egito, Abraão sabia perfeitamente que Sara corria o perigo de ir para a casa de Faraó, porque Faraó, toda mulher bonita que entrava no Egito tinha que ser dele, mas não podia ser casada. Quando eles caminhavam para o Egito, quase ao entrar, a Bíblia diz, capítulo 13 de Gênesis, ele olhou para Sara, homem, marido, e diz para ela assim: ora, eu vejo que tu és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é uma mulher dele, e vão me matar, para Faraó ficar contigo. E com a cara de pau, Abraão diz para a mulher: diz, porém, que tu és a minha irmã, porque tu vais ser levada mesmo. Assim pelo menos eu fico com vida, eu vou ser cunhado de Faraó. Homem. Sara não disse uma palavra. Quando chegou lá, não deu outro. Quem é? Sou irmã dele. Ele ficou rico.
E ela foi levada para o harém de Faraó. Mas a Bíblia diz que Deus puniu a casa de Faraó com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha até que ponto esta mulher se sacrificou para que o marido ficasse vivo. Agora, ela está fazendo o quê? Você não vai encontrar um líder mais proeminente da Bíblia do que Abraão. Agora, o que é que essa mulher está fazendo? Atenta à vida espiritual do marido. O marido estava prestando o seu culto a Deus, e ela estava atenta, atrás da porta, ouvindo a oração, ouvindo a ministração. Eu lhe pergunto, como está a vida espiritual do seu marido? Você é esposa. Como está a vida espiritual dele? Se você pudesse medir, quando ele orava mais, foi início do casamento ou agora? Você é ajudadora idônea. Você é auxiliadora idônea. Se seu marido está orando menos, abra os olhos, porque você não está fazendo diferença na vida dele. Santificação é crescente. No dia em que você recebeu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você se rendeu a Jesus Cristo, naquela hora aconteceu a justificação. A justificação é imediata, é completa, é total. Ali, seu nome foi escrito no livro da vida para a eternidade. Você foi transportado da morte para a vida. Você nunca mais vem entrar em julgamento. Agora, Deus lhe dá o Espírito Santo. Começa uma fase que vai pela sua vida toda, chamada santificação. É agora que vem o crescimento. Você nasce, você cresce, desenvolve, produz frutos na santificação. Isso é uma caminhada. A minha pergunta para você pensar é agora: como você tem sido instrumento para o crescimento de santificação na vida do seu marido? Por quê? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora, você está vendo Sara de butuca aqui atrás da porta, tomando conhecimento do que Deus falava com o seu marido, do que o seu marido ministrava diante de Deus. Que horas o seu marido ora? Quanto tempo ele ora? Você sabe que enquanto o seu marido, Abraão, o marido de Sara, estava diante de Deus, Deus estava resolvendo um problema no ventre de Sara, que era estéril. Deus estava curando. Deus já sabia quando ele ia botar ali um filho, homem. Ele estava resolvendo o problema da família, porque o marido estava diante de Deus, ministrando. O que você tem feito, minha irmã, para levar o seu marido diante de Deus? Você que tem jeitinho para conseguir tudo o que quer. Quanto você tem se empenhado para levar aquele homem
para diante de Deus. Por quê? Eu vou lhe contar um segredo, está aqui na Bíblia. Quando Deus fez o homem, Deus soprou a vida no homem. Mas quando Ele fez a mulher, Ele não soprou vida na mulher, não. A mulher recebeu a vida que já estava no homem. A mulher recebe a vida que vem através do homem. Se você não leva seu marido cada vez mais para próximo de Deus, menos vida você recebe. Porque o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre vai representar a igreja. Portanto, o seu primeiro propósito deve ser: quanto mais meu marido ora, mais meus filhos são abençoados, eu sou abençoado, minha casa é abençoada, porque a bênção de Deus está sendo derramada pelo canal certo, pelo marido. Como você tem sido uma ajudadora na vida espiritual desse homem? Será que ele está orando mais agora, depois que ele lhe conheceu? Olha, é tempo de pensarmos. Nós nos queixamos muito. Meu marido não quer nada. Chama, está sempre de má vontade. Tudo que você quer do marido você consegue, menos orar com ele. Queridão, vem cá, deita aqui no meu colo, vai passando a mão na cabeça, vamos orando, vai dizendo para ele o quanto você agradece a Deus, que Deus o formou no ventre da sua sogra. No dia que Deus te formou no ventre da minha sogra, Ele estava pensando em mim. Ele sabia que um dia você ia gostar de uma pessoa assim. Eu gosto tanto disso, meu amor. Eu não posso ver minha vida sem você. E nós dois diante de Deus, devagar, use o seu jeitinho, para que seu marido vá se apaixonando por Deus. Depois de um ano, ele vai estar interferindo na sua oração. E daqui a pouco ele vai estar agradecendo a Deus porque trouxe você para a vida dele. E daqui a pouco vocês estão orando juntos. E Jesus diz: quando dois estiverem em mim, orando no meu nome, eu estou entre eles. É Jesus, seu marido e você. Você só precisa buscar-se isso daí, fazer disso o seu escopo, a sua missão, o seu objetivo. O seu campo missionário é na sua casa. Meu marido não quer nada, é o seu campo missionário. É o seu campo missionário. E você é filha de Deus. Um dos maiores líderes da Bíblia é Moisés. Então eu vou falar um pouquinho só da mulher de Moisés. Eita, fica mais difícil. Zípora nem era israelita. Chega aquele homem. Eu acho que ele era bonito, Moisés, mas isso é impressão minha, ninguém tirou foto. É que todo mundo que eu acho bonito, todo mundo que eu gosto eu acho bonito, menos aquele gordinho lá da Coreia, Chungonjico, não sei. O gordinho é feio, né? Aí Moisés, olhe bem, repito, eu sou chata, eu não sou xiita, eu sou chata. Pense quando você estiver lendo a Bíblia, não se apresse para ler, porque eu vou ler 3 capítulos hoje. Leia 3 versículos de qualidade, devagar, voz audível, mastigando bem a palavra. No final você diz: não entendi nada. Não é para entender, é para ler. Primeiro, uma coisa é ler, outra é entender. Você medita que você entende.
Aí Deus traz Moisés. Moisés vai crescer, sabe aonde? No palácio de Faraó. Sobrinho de Faraó, porque ele era filho de criação da irmã de Faraó. Pense no luxo. Pense na comida gostosa. Melhor educação. Ele cresceu como um príncipe egípcio. A melhor educação que existia no mundo daquela época. 40 anos. Ele, estudando tudo, ele percebeu: eu sou um hebreu, meu povo está aqui escravizado. Saiu, viu um egípcio maltratando um do seu povo, matou o egípcio, isso você já sabe. Mas como todo assassino é covarde, correu, foi se esconder em Midian. Encontrou umas moças lá e tudo, levaram para ele, ajudou. Foram para a casa do pai dela. As moças bonitas viram aquele rapaz, pele maravilhosa, que não era do deserto, do palácio. Sempre comeu as melhores comidas. Eita, lindo! Eu só sei que o sacerdote de Midian tinha rebanhos. O nome dele era Jetro, mas também conhecido por Reuel. Deu a filha Zípora para ser esposa dele. Agora, judeu, criado no palácio do faraó, vai pastorear as ovelhas do sogro no deserto. Você observou? 40 anos no palácio, agora ele vai ter um estágio de 40 anos pastoreando ovelhas que não eram dele no deserto. Isso é que é um preparo para a liderança. 40 anos. A pele foi ficando escura, o rosto foi ficando vincado, os pés, as mãos, fica tudo assim igual a mim. 80 anos, minha idade. Eu sou já um pouquinho mais velha. Aqui deixa eu dizer para vocês, está ele lá. Ele era circuncidado, porque ele era um judeu. Mas Deus tocou fogo no arbusto e não deixava se queimar. Lá no Horebe, ele conduzindo o rebanho, o raciocínio científico dele, para lá, que isso? Puxou aqui todas as leis da física, da química, sei lá o quê, e disse: eu vou ver que grande fenômeno é esse. Quando ele chegou lá, ouviu a voz de Deus: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Quer dizer, reconhece que tu e o pó são uma coisa só. Não te separa do pó. E Deus falou com ele, e ele ainda com aquele negócio, bem, que eu sei das coisas, quem manda sou eu, e eu tenho conhecimento, eu não sou ignorante. Quando Deus viu que o sabichão estava teimando, Deus disse para ele: que é isso que tu tem na mão? Uma vara. Joga no chão. Pai, era uma cobra. Olha o velho, correndo da cobra, em pleno deserto, lá no Horebe. Aí Deus deixou ele correr. Depois disse: agora pega pela cabeça. Fosse eu desci o monte na hora. Mas ele pegou. Era uma vara. Uma criança sabe discernir uma vara de uma cobra. Ele não sabia mais. Olha Deus. Bota a mão dentro da roupa, botou. Ai, está leprosa. Bota debaixo. Cadê a lepra? Você está entendendo com quem você está lidando, Moisés? Não é com o faraó. Não é com o seu sogro. É comigo.
Bem, as coisas foram andando. Aí Deus vai falando com ele. Chega uma hora que Deus abre o coração. Ei, Moisés, eu vi, capítulo 3 de Gênesis, de Êxodo, eu vi a aflição do meu povo Israel. Desde quando Deus tinha visto? Ora, Moisés estava com 80 anos. 40 anos no palácio, 40 no deserto, estava com 80 anos. Quando Deus viu a aflição, já foi na época que Moisés nasceu, porque a ordem para as parteiras, Sifra e Puã, era que elas pegam, nasceu o macho, aperta no pescoço, joga para os crocodilos do Nilo. Então, Deus estava vendo a aflição do povo há muito tempo. O povo não clamava por ele. Ele estava vendo. Mas Deus não é intrometido, minhas irmãs. Ele espera ser convidado. Ele espera que você clame por ele, que você o convide, porque ele lhe deu a liberdade de escolher. E Deus perplexo. Por que é que ela está chorando tanto e não clama por mim? Por que é que ela está tomando dinheiro emprestado no agiota sem buscar de mim, que eu sou pai? Por que é que ela está ouvindo conversa e conselho de ímpio, quando eu sou o pai? Ela diz que eu sou o Senhor, mas não me busca. Ele diz: eu vi a aflição do meu povo Israel. Quando a coisa ficou ruim, eles clamaram. Aí ele diz: eu ouvi o seu clamor e desci. Está vendo? Quando o povo clama, ele desce para resolver. Eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que manda leite e mel. Portanto, tu vais a Faraó. Agora tu vais. Pronto. Você entendeu o chamado desse homem? A mulher dele nem era uma judia, Zípora. Só que Deus manda Moisés, vai para o Egito. Não quero ir, não, vai. Para numa estalagem no meio do caminho. Isso está escrito no capítulo 4 de Êxodo. E ela vai. E eles vão. E no versículo 24 está escrito assim: estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Por quê? Oi, você que tem aquele marido que diz assim: a última palavra do meu marido na minha casa é sim, senhora. Porque da porta de dentro da porta da rua para dentro, quem manda sou eu. Olha aqui. Quem mandou foi Sara, não é? Nasceu Ismael. Dor de cabeça para ela. Nasce o filho. Se Deus já tinha dado a aliança da circuncisão, por que Moisés não circuncidou o filho? Seguramente Zípora disse: desculpe, mas arrancar prepúcio do meu filhinho com pedra, isso é um regime sanguinário aqui. Não. Aqui em Midian não vai, não. O filho é meu, quem pariu o filho. Primeiro filho, homem, quem tasca? Ninguém. Imagina se alguém vai tacar no meu filho, não pega. É ou não é? É ou não é? Tudo santinho.
Não deixou. E ele... Lá vão os dois para o Egito. E o menino primogênito, incircunciso. E Deus estava olhando para a cara de Moisés. Eu não sei o que se passava na cabeça de Moisés. Talvez pensasse, mas Deus precisa de mim. Ai, ai, ai. Se Deus criou o universo todo sem mim, vai precisar de mim para quê? Deus fez todas as montanhas, os rios, os oceanos, os animais sem mim. Agora precisa de mim? Só se for para atrapalhar. Na estalagem, Deus o quis matar. Zípora, atenta à relação espiritual de seu marido com Deus, percebeu. Olha o que é uma mulher atenta. Ai de Abraão se não é Sara. Ai de Moisés se não é Zípora. Se não é Zípora agora, todos os judeus iam sair do Egito e o filho dela ia ficar lá, mortinho no meio dos egípcios, porque era o único que não tinha circuncisão. O filho do líder ia ficar morto. Por quê? Porque a esposa falhou. Porque a esposa não ocupou o lugar dela. Ela não seguiu o que o marido disse para fazer. Você já pensou? Culpa dele, culpa dela. Ela disse, não, meu filho não. Não trisca nele. Mas ela disse, a Bíblia diz que ela cortou. Pegou uma pedra aguda, versículo 25. Cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Versículo 26, assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Era um costume para ela, uma violência. Era uma violência, mas ela tinha que obedecer ao marido, porque ela estava ali como ajudadora idônea. Não era a voz dela que tinha que suplantar, era dele. Mas ela estava atenta à luta espiritual de seu marido. Pensando em você hoje, você está sabendo o que está se passando espiritualmente com seu marido? Olha, não tem, meus irmãos, não tem um modo para se conhecer melhor uma pessoa do que orando com aquela pessoa. Quando você ora com aquela pessoa abre a alma, ela abre o seu interior diante de Deus, e você está ali participando. Quando você ora com o seu marido, e você consegue que ele, pouco a pouco, ele vai abrindo a boca, ele vai expondo as dificuldades, as lutas, ou você acha que ele não tem lutas espirituais? Ele tem lembranças que o perturbam, ele tem, sabe o que? Tentações. Mas você não participa, você não ajuda, você não auxilia. Por quê? Porque você não busca tempo para isso, sem saber que esse é o canal de bênção para aquela família. Deus fez de você igreja do século 21, mulher para a igreja do século 21. Zípora ia sofrer as consequências duríssimas no filho dela, se ela não acompanhasse a luta espiritual do seu marido. Luta espiritual, ele estava morrendo. Deus, a Bíblia diz, Deus
o quis matar. Você vê a ira de Deus sobre Moisés. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Nós precisamos parar para pensar. Até que ponto nós temos sido pedra de tropeço? Sabe quando nós somos pedra de tropeço? Quando nós não somos rocha de construção. Você está ali, você ocupa o lugar de esposa, você trabalha fora de casa, você trabalha dentro de casa, você procura se virar em tudo, menos na construção, no alicerce, na base. Como você vai poder construir o seu lar? Esse é o papel do meu marido, mas você é ajudadora idônea. Sem a parte idônea, o todo não funciona. Você foi criada por necessidade. Deus fez a mulher porque era necessário. Estou batendo demais na gente, né? Mas é a palavra de Deus. É o que está escrito, meus irmãos. Você só tem um marido. Só um. Será que é muito? Não dá tempo, às vezes parece 10, né? Comece. Você tem o seu jeitinho certo de ser mulher, e ele gosta. Com tantas mulheres, o coração dele se abriu para você. Aproveite essa chama. Primeiro você ora por ele. Depois você começa a orar com ele. Comece agradecendo a Deus por ele, pela vida dele. Seu marido precisa de incentivo. A Bíblia diz que todas as coisas Deus fez por intermédio do verbo, da palavra, da comunicação. Ora, se Deus faz todas as coisas por intermédio da palavra, você também pode copiar um modelo. Comece a dizer palavras boas. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus na frente do seu marido? Pelo caráter do seu marido, pela bondade dele. Minha irmã, comece hoje. Vá garimpar uma qualidade. Comece com uma parábolazinha. Senta aqui, velho. Eu estava pensando hoje, tinha uma nega véia falando lá na igreja. E eu estava pensando, me lembrei de um dia, fiquei tão emocionada. Você chegou assim, com esse seu jeito de urubu malandro, que eu gosto tanto. E eu pensei, meu Deus, olha aqui, que maravilha que o Senhor criou. Meu bem, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho tanto prazer de ser sua mulher. Eu agradeço tanto a Deus. Dá um abraço nele. Ele vai ficar sem ter o que essa mulher andou aprontando. Comece a dar injeção de ânimos nele. Mas fale verdade. Não exagere, não. Não exagere, não. Que amanhã eu vou estar falando para os homens. Pode ser que você venha